Você prefere votar em um candidato experiente ou em um candidato que tenha a capacidade de enfrentar os grandes desafios do Brasil? Nós fizemos uma pergunta agora, nesse mês, e perguntamos exatamente isso para os eleitores brasileiros. E o que nós tivemos de resposta é que 56% tiveram preferência em votar em um candidato mais experiente. Mas quando nós falamos de Brasil, será que é tão simples assim? Vamos entender um pouco mais nesse vídeo. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, sou cientista político aqui, sócio do Instituto de Planejamento Estratégico IBESP, e hoje eu vou comentar rapidamente sobre o resultado de uma pesquisa que nós fizemos agora no Brasil. Na verdade, uma parcelinha, uma pergunta de uma grande pesquisa nacional que nós fizemos agora no Brasil. Mas antes eu quero chamar a atenção para vocês que no dia 1 nós vamos começar a lançar os vídeos exclusivos, conteúdos exclusivos onde eu vou analisar realmente uma pesquisa, vou mostrar uma pesquisa por inteiro, vou fazer grandes análises, traçar cenários futuros e no dia 1º eu já vou fazer uma análise grande sobre a situação de Lula no estado de São Paulo. O que vem a acontecer, para você entender? Em 2022, Jair Bolsonaro ficou 6 pontos percentuais no primeiro turno na frente de Lula. Agora, para Flávio Bolsonaro ser presidente, seria interessante abrir 12 pontos. E eu vou analisar primeiro a questão de Lula e depois, no dia 8, a gente lança o segundo vídeo lá no nosso conteúdo exclusivo para entender a situação de Flávio. Tá? Então esse é um conteúdo que está lá no Seja Membro. Se você quiser participar, quiser ter acesso a esses estudos, fique à vontade, venha apoiar o canal. Então vamos lá, vamos comentar aqui. Eu fiz umas anotações aqui para eu não me perder, eu gosto muito de buscar dados históricos e eu acabo me perdendo, não quero que esse vídeo passe de 15 minutos, tá? Então essa pergunta foi interessante e o que eu quero chamar a atenção, antes que vocês fiquem muito preocupados, nossa, então quer dizer que todo candidato mais velho ganha, mais experiente. Aqui a gente tem um grande problema, não existe, quando a gente fala de capacidade de governar, tá? Então é importante que a gente entenda isso. Quando o Brasil, eu vou falar para vocês que eu tenho certeza que o Brasil não enfrenta um momento de falta de experiência. A gente não tem candidatos inexperientes concorrendo à questão na cadeira de presidente da República. Nós temos o Lula, que já é político há muitos anos, o Flávio Bolsonaro, que é político, creio que desde 23 anos de idade, é senador da República. Nós temos o Caiado, o Ratinho, todos os candidatos ali são muito experientes, né? Então, o que acontece assim, a gente precisa entender qual é o perfil mais adequado, porque quando a gente fala de experiência não está ligado diretamente à questão da idade. Quando a gente pensa no Brasil, apesar de tudo que a gente fala do Brasil, o Brasil ainda é um país jovem, a gente tem uma população, um eleitor médio, para vocês terem uma ideia, tem em torno de 45 anos. Tá? Eu sempre falo isso para um político. O que uma pessoa de 45 anos ela deseja do Brasil? Tá? Você não está falando mais com jovens nem com os idosos, mas com a idade média. O que eles querem do Brasil? E o que eles querem do Brasil? Esse eleitor médio, ele quer inovação e tecnologia. A gente está falando de IA, empresa, em todo lugar. Hoje o IBESP tem muita inteligência artificial já trabalhando. As empresas estão fazendo isso, o governo está fazendo isso. Será que o governo está prestando atenção na questão da educação, da tecnologia? Eu tenho certeza que não. Transformação econômica. O Brasil não suporta mais esse modelo econômico que foi instaurado na República, mas principalmente a partir da entrada de Fernando Henrique Cardoso, onde ele foi trazendo tudo para o Estado fazer. O Estado ele não faz nada bem feito. Hoje a gente tem dificuldade em ver alguma coisa que o Brasil faz bem feito. E aí você fala, pô, Marcelo é a favor de privatização. Nada disso. Eu sou a favor de um Estado necessário. Tá? Essa frase não é minha, se eu não me engano é do Dr. Enéas. O Estado necessário. O que é necessário deve ter. Agora, o que não é necessário não deve ter. E também o que você vai reduzir o tamanho, você pode gerenciar melhor e com pessoas melhores. Outro ponto, competitividade global. Chega do Brasil ser um país de commodities e ficar enviando soja e depois comprando o produto pronto, né? Então é um absurdo você chegar hoje vendo commodities do Brasil chegando e sendo vendida na Europa mais barato que no Brasil, porque a gente tem uma grande dificuldade de industrializar os nossos produtos aqui. Outro ponto, questão de segurança, é ridículo. O Brasil é uma vergonha quando a gente fala de segurança. A gente tem medo do nosso filho ir até a esquina comprar pão e por aí vai. Isso é uma vergonha, a gente não vê isso em vários países do mundo, até países mais pobres que o Brasil, isso não tem, mas
se instaurou uma questão da segurança, de ser ridículo isso, dos políticos não darem muita bola para isso, uma camada de político defender bandido, então isso é muito duro, né? Outro ponto é a questão da modernização do Estado. A gente vê um Estado hoje muito mais tecnológico, isso me preocupa muito, porque quanto mais tecnologia, mais o Estado tem o cidadão na mão, não tem liberdade de você fazer nada, porque o Estado está sempre te vigiando. Mas modernizar o Estado seria reduzir o tamanho dele com qualidade. De novo, não sou a favor de privatização total. Tá? O que isso exige? Quando eu falo sobre isso, exige alguém que tenha energia política. Tá? Você precisa ter alguém realmente com muita vontade de trabalhar, que acorda e vai dormir trabalhando, pensando no Brasil. Segundo, capacidade de adaptação. Aqui eu tiro um pouquinho as pessoas mais velhas. Eu sou uma, né? Estou chegando aos 57. Eu tenho um pouco de dificuldade. Hoje, quando o pessoal vem me apresentar a questão da inteligência artificial, eu já fico meio com o pé atrás. Poxa, será que isso funciona? Eles me provam que funciona, mesmo assim eu fico com o pé atrás. Então a idade aqui atrapalha quando a gente fala de capacidade de adaptação. Velocidade de decisão, isso aqui você precisa ter muita energia para resolver coisas muito rápidas, você tem que ir para lá, você tem que ir para cá, e aqui eu tenho que lembrar você, o cargo de presidente é um cargo que demanda muito esforço físico e mental, porque você não deixa de ser presidente às 5 da tarde, põe o seu pijaminha, vai para a cama e deita e fica vendo televisão, não é assim. Tá? Então, algumas coisas me incomodam quando eu vejo o presidente Lula falar: eu não tenho celular, eu não ligo para isso, eu não leio. Isso é muito ruim para você ouvir um líder que pensa dessa forma. Né? Eu sou um líder para minha empresa que eu tenho certeza que o pessoal se inspira. Por que eu tenho certeza? Porque eu sou uma pessoa que estudo o dia inteiro, leio o dia inteiro, sempre estou indicando livros, sempre estou indicando... O YouTube tem muita informação boa e muita porcaria, eu sempre estou indicando coisa boa. E quando a gente vê um presidente que não é tecnológico, um presidente que não está muito preocupado com a modernidade, isso me incomoda demais. Velocidade de decisão, é isso aí. Quanto mais rápido você tiver decisão para tomar, não ficar deixando as coisas para amanhã, isso você consegue fazer com que o país ande mais rápido. E articulação permanente. Aqui a gente tem um problema com o Lula, que ele tem uma dificuldade de articular com os outros. A articulação do Lula a gente já conhece, a gente viu isso em 2005, e isso é uma coisa que não é legal, né? Porque assim, a articulação hoje, isso eu vou tirar um pouco do peso das costas do presidente Lula, vou colocar o peso em todos os prefeitos, governadores e também do presidente. A articulação no Brasil virou um negócio meio de favor. Então você pega um prefeito, não sei se o seu prefeito é assim, mas a gente percebe isso em muitas cidades. O prefeito ele tem ali os vereadores na mão dele para aprovar o que ele deseja. Como assim? Aí dá cargo para a esposa do vereador, dá cargo para o indicado do vereador, entendeu? Ele vai fazendo favores ao invés de trabalhar o vereador ser aquele cara combativo em relação ao prefeito, não combativo de forma desleal, mas um combativo assim: olha, o que é bom eu estou junto, o que não é bom eu vou criticar. E a gente vê um pouco de dificuldade. A articulação no Brasil virou um pouco de compra da consciência do legislador. E isso não é legal, porque não dá certo, não deu certo no mensalão. A gente viu que o Petrolão foi muito disso, né, também, porque a necessidade de ter partidos na mão vai entregando nacos do governo. E parece que essa forma de governo do presidente Lula ali não mudou. E não é aquele cara que articula, ele não é um cara que atravessa a Praça dos Três Poderes e vai lá sentar e conversar numa boa, chamar todo mundo, conversar de peito aberto com oposição também. Aqui, quando a gente fala de debate de idade, eu quero chamar a atenção para um dado aqui histórico, tá? Quem foi o presidente mais novo da história do Brasil? Você sabe disso? Eu vou te falar. Foi o presidente Collor. Ele foi eleito, assumiu aos 40 anos de idade. O presidente Collor ele teve uma carreira meteórica, né? Ele, de prefeito de Maceió, ele pulou para governador, de governador ele pulou para presidente, com uma pauta que foi muito interessante. A TV Globo ajudou muito ele contra o Lula. A gente tem que, se você gosta ou não do Lula, você tem que aceitar isso, porque depois foi documentado isso, né? Eu conheci os dois profissionais de marketing dos dois lados, tá? Quem fez a campanha do Collor e quem fez a campanha do Lula, e os dois me falaram exatamente isso. Então fiquem tranquilos, porque é uma informação que tem base histórica e também real. E o que acontece é que como foi depois de 2 anos, a gente sabe o que aconteceu, ele sofreu o impeachment, e hoje, quando a gente mede os crimes do Collor,
com os crimes que a gente vê hoje é ridículo, né? O Collor, os crimes que ele cometeu em valores, em complexidade, são ridículos quando a gente vê a CPMI do INSS e o Banco Master, quando a gente fala de bilhões de reais, né? Um negócio vergonhoso. E o outro presidente, o segundo presidente mais novo, foi Jânio Quadros, com 44 anos, e aqui de novo, com 44 anos, ele também saiu do governo. É muito contestado, tem várias versões, daria uns 10 vídeos para a gente comentar sobre a questão de Jânio Quadros, né? Mas ele também não foi, ele era muito querido da mídia, tá? A mídia também bateu muito nele, fez questão, o repórter Esso naquela época arrebentava com ele. Então a mídia não trabalhou muito a favor, de repente você começa a pensar, eu acho que esse cara era bom, né? Porque a mídia não gostava, a gente, opa, o que está acontecendo? E Flávio Bolsonaro, se for presidente, será presidente aos 45 anos, será o terceiro presidente mais novo da história do Brasil. Já Lula, se ele for presidente, vai ser presidente aos 80 anos. Tá? Lembrando que depois de 80, faz 81, 82, 83 e 84. Tá? Então ele vai ser um presidente realmente bem velho, talvez um dos mais velhos da história. Isso aqui eu não lembro de cabeça para falar para vocês. E o que vem acontecendo é que a idade do presidente vem pesando nas democracias. Vem pesando, a gente viu isso com o Biden nos Estados Unidos, e é triste você ver uma pessoa na idade dele, não importa se você gosta ou não gostava do Biden, né? Mas você imagina seu pai ou seu avô naquela situação sendo ridicularizado o tempo todo, simplesmente porque ele queria ser presidente, ou porque um grupo fala, não, fica você de presidente, porque a gente não tem quem coloque no seu lugar, tá? E quando a gente pensa nisso, a gente lembra assim, o que tinha dificuldade do Biden e de outros candidatos, outros presidentes que eram mais velhos, né? Capacidade de resposta lenta, dificuldade de memorização, dificuldade de dar uma resposta para a sociedade. Uma energia que era decisória que ele não tinha. Ritmo de governança, também você começa a ter um governo quando você não é muito hábil, já não está muito hábil, você já não tem muita energia, as pessoas ao seu lado começam a tomar espaço, às vezes a primeira-dama começa a tomar muito espaço, às vezes alguns ministros começam a tomar muito espaço, e aí isso vai dando muito problema para o presidente. E aqui a questão da idade não é a questão da idade real do presidente, mas a percepção pública que essa idade traz. Então a idade hoje do Lula, de 80 anos, ainda não traz uma percepção pública que ele está totalmente acabado, tá? Mas a gente percebe que existe uma percepção interessante na pesquisa que eu vou falar aqui, tá? E aqui, falando do Brasil. O Brasil é um país complexo demais, enorme, continental, tudo isso. A gente precisa de um presidente que tenha negociação permanente, que tenha paciência para negociar. E o que a gente começa a ver na imprensa é que não é de agora, né, mas assim, que até a primeira-dama ela começava a tomar, não deixava o presidente atender algumas pessoas ali, porque ele estava sem paciência, tal. Negociação permanente com o político é você ter saco pra cacete para o tempo todo ficar conversando. Enfrentar crises, é crise todo dia, o dia inteiro. O Brasil é um país que, e não é só o Brasil, você fala de prefeituras e governos, o brasileiro é assim, o brasileiro não gosta de planejamento, ele gosta de apagar incêndio, né? Aqui todo mundo é bombeiro, você não faz um planejamento onde você vai tendo uma organização para a realização, depois você vai gerenciando tudo isso, depois você vai avaliando se está dando tudo certo. Quando você vê o governo de Donald Trump, existe um planejamento feito muitos anos antes por uma fundação, que é a Heritage Foundation. Se você não conhece, vá conhecer, tem site, escreve com H, a Heritage Foundation. Já existia um plano de governo. Olha, quando você sentar na cadeira, esse é o direcionamento. Não existe plano no Brasil. Nenhum governo tem plano. Isso me incomoda em todos os casos. Não sei se Flávio Bolsonaro tem um plano para o Brasil, se ele tem um grupo. E quando eu falo de plano, a Heritage Foundation eram vários especialistas. Tá? Então, assim, eu sou um especialista em políticas públicas, a gente tem muita informação, eu faço muito estudo, nunca ninguém me perguntou assim, Marcelo, para a minha cidade, qual é o caminho? Então, quando eu faço a pesquisa, eu mostro ali, olha, o caminho é esse, tá. Quando eu faço pesquisa para governador, olha, o caminho é esse, para presidente, a mesma coisa. Mas nunca ninguém me chamou para um grupo, senta aqui um grupo, vamos sentar 10 especialistas em Brasil, um especialista em Nordeste, em saúde pública, educação pública,
com a mentalidade do presidente, como se fosse um técnico de futebol. O técnico de futebol fala assim, eu quero um time ofensivo. Aí vai querer um goleiro que sai com os pés, um lateral que avança, tal. Tá, o presidente, o futuro presidente, qual é a ideia dele de Brasil? É essa, então ele vai ter que arrumar um time que pensa como ele e que vai começar a trazer soluções, tá? Então, o brasileiro ele acaba enfrentando muita crise porque ele tem nada de planejamento. Coordenação política complexa. Não é fácil você coordenar o Brasil quando você tem muitos interesses. Tem um deputado federal, uma vez que ele me contou assim, falou, ó, de São Paulo, ele falou, eu vou deixar de ser deputado, eu vou sair para prefeito. Quer dizer, como o cara sai de deputado federal e volta para ser prefeito? Porque ele falou, olha, hoje você não tem força para falar no Congresso. Você está no meio de 500 ali e já existem todos os grupos de interesse que você tem um projeto para o Brasil e ninguém quer te ouvir. Então ele preferiu largar. Então essa coordenação não é fácil, tá? Gestão de conflitos internos. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas não é fácil você gerenciar conflitos internos. Eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro foi aquele que mais teve conflitos internos de todos os presidentes. Tá? Então ele ficava isolado com um monte de gente querendo ocupar espaço, cada um com a sua teoria, cada um com a sua forma de governar. Isso é horroroso, tá? Isso atrapalha muito. E articulação internacional. O que eu quero chamar de articulação internacional? Flávio Bolsonaro hoje vem fazendo várias reuniões com vários países, ele nem presidente é senador da República e pré-candidato. E o presidente Lula ele se restringe a um grupo específico do mundo ideológico que não é bom, que não é rico. E aí você fala, o que o presidente Lula, essa articulação internacional do presidente Lula pode trazer para o Brasil? Eu falo para vocês, nada. Você ser amigo de Cuba, que eu conheço Cuba, eu trabalhei em Cuba, é um país que não tem nada para eles, muito menos para oferecer para a gente. Venezuela tem um petróleo que está totalmente dominado. Você ser amigo do Irã, nada, você não tem nada. Então você tem que ser amigo realmente de nações importantes e nações que têm interesses em dividir ali, não em querer tomar tudo que é nosso e depois a gente ficar chupando o dedo. Tá? Então, assim, eu sou amigo da China. Ok, a China tem vários problemas, né? A China quer todos os nossos commodities, quer enfiar um monte de produto pronto aqui para a gente vender. Isso é bom para o Brasil? Não é bom. Então, como é que a gente faz para a gente ter uma relação boa para os dois lados? Né? Existe um livro muito interessante chamado Ganha-Ganha, onde você chega num momento que você consegue fazer uma relação onde nós dois ganhamos, não pode só um lado ganhar. E agora, o que as nossas pesquisas indicam? Como eu disse lá no início, indicou que 56% prefere uma pessoa mais experiente do que uma pessoa mais preparada para trabalhar, tá? De forma geral. Cuidado, porque quando você olha isso e você fala, então quer dizer que Lula contra Flávio Bolsonaro, 80 anos contra 45, é claro que vai ficar o Lula. Então, o que nós detectamos é que existe uma maioria silenciosa que não está nas redes sociais. Tá? Eu vou fazer uma palestra, hoje é dia 21/2, eu estou gravando esse vídeo aqui no sábado, eu vou fazer uma palestra dia 24/2, na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde eu vou falar muito sobre pesquisa, mas vou falar muito sobre redes sociais, e lá eu vou abrir dados de uma pesquisa nossa, onde eu vou mostrar a limitação da força das redes sociais para planejamento estratégico. Tá? Essa palestra no canal ali, no conteúdo exclusivo, para os membros, eu vou ver se eu consigo disponibilizar a palestra inteira para vocês. Tá? Eu acho que vai ser sensacional, porque vai ser uma palestra de 40 minutos, mas que tem muita informação. O que nossa pesquisa indica aqui é que uma maioria silenciosa, ela não está na rede social e ela vem falando, olha, eu quero um cara experiente, mas eu quero um cara que tenha capacidade de transformação do país, porque o país está numa situação muito ruim. E quando a gente olha o presidente Lula, ele é experiente, mas essa capacidade, essas pessoas, mesmo são pessoas que votam em Flávio Bolsonaro, mas também tem eleitores de Lula que começam a não ver, a não enxergar nele a capacidade de governar o Brasil, diante dessas grandes complexidades que eu falei para vocês. Então a idade percebida, a idade, como eu falei para vocês, a percepção de uma idade muito avançada, que às vezes o cara é velhão, mas está numa boa, começa a pesar um pouco para o lado do Lula. Tá? Então as pessoas começam a pensar, poxa, amanhã ele vai ter um problema sério para tocar o país.
ele já não está tendo essa saúde toda para tocar o país, ele já está tendo dificuldade. Então isso aqui pesa muito contra o Lula, tá? E esse aqui é um debate que não está agora, você não está vendo isso. Flávio Bolsonaro falou alguma coisa assim, ele é um Opala velho, que já foi bom, mas hoje ele bebe muito e não faz nada. Eu acho que isso aqui é uma analogia, não é legal essa analogia, eu não gosto de nenhuma analogia que deprecia o outro candidato. Eu acho que é melhor você colocar os seus valores, onde a pessoa percebe os seus valores e compare. Tá? Então, olha, eu sou mais novo, eu estou trabalhando muito, eu tenho muita energia, tal. E o cara pegar e faz a comparação e fala, pô, realmente aquele cara está mais velho. Tá? Ou se não, olha, eu não bebo, eu não bebo nada alcoólico, tá? Então o cara fala, opa, eu não gosto de cara que bebe. Então é uma coisa, ao invés de pegar e fazer essa citação, não precisa fazer para você falar. E aqui e por que eu acho que isso vai ainda ter mais tarde esse debate? Esse debate vai começar falando mais na eleição, quando as pessoas vão começar a fazer alguma relação ali entre Lula, Biden, alguma coisa assim, tá? Então, quando as pessoas pensam assim, elas querem experiência, mas elas querem juventude e futuro. É o resumo que eu vejo dessa pesquisa, tá? Então, o que ele pensa? O que o eleitor quer no geral? Por isso que é importante a gente analisar uma pesquisa. Se você vê o número frio, 56 querem experiência e só 44 querem capacidade, você fica, né? Se você pensa que quer Flávio Bolsonaro lá, você, putz, que pena, né? Se você quer o Lula, você fala, que legal, mas cuidado, por isso que é importante analisar a pesquisa como um todo, né? Eu estou trazendo um dado dessa grande pesquisa. O que as pessoas querem, na verdade, para o presidente da República? Experiência para governar. Então, todos os candidatos que estão postos, tirando o Renan Santos, que ainda não ocupou nenhum cargo, todos são experientes, que a gente está vendo. Aldo Rebelo, Ronaldo Caiado, Ratinho, Eduardo Leite, Flávio Bolsonaro, Lula, todo mundo já tem uma carreira. Aliás, Tarcísio tem uma carreira muito menor que todos eles, né? Energia para enfrentar desafios. Todo mundo percebe que a gente começa a tirar o pessoal um pouco mais velho, que é um cara com muita energia aí. Capacidade de adaptação, uma pessoa realmente que tenha mais juventude no olhar, pelo menos, que não precisa ser jovem, mas que olhe as coisas, o mundo de uma forma, coloque um óculos mais jovem. E liderança para o futuro. As pessoas querem uma liderança que acalme o Brasil. As pessoas estão com o saco cheio, aliás, eu vou dizer com o saco muito cheio, da televisão o tempo todo ficar fomentando discussão. Eu sei que isso vende, mas eu fico revoltado com a televisão quando ela fica o tempo todo colocando um clima de, olha, a extrema direita, a extrema esquerda e não sei o quê. Cara, já deu no saco isso, as pessoas não aguentam mais, as pessoas querem sair da sua casa com segurança, trabalhar, voltar, comprar seu pãozinho, fazer seu lanche, as pessoas querem sossego, estão com o saco cheio. O Brasil é um país muito violento e quanto mais você fomenta isso piora a questão da violência ao invés de amenizar. Tá? E aqui mais do que isso, é ter um equilíbrio entre tudo isso. Tá? Então, às vezes, o candidato perde num ponto, mas ele ganha em um outro. E aqui, concluindo o vídeo, eu quero falar assim que a eleição presidencial ela não é apenas sobre passado, experiência tal, né? Ela é sobre capacidade realmente de conduzir um país tão complexo como a gente vê. E aqui a gente tem que ter um equilíbrio sobre isso. O que eu chamo a atenção no presidente Lula para um segundo mandato, e eu venho falando isso em toda a oportunidade que eu tenho, eu falo sobre isso, todo segundo mandato, eu já estou há 30 anos na política, há 20 e poucos anos trabalhando com o IBESP, todo segundo mandato é um mandato muito ruim em comparação ao primeiro. O que eu quero dizer com isso? Que o candidato, depois que ele ganha a reeleição, é uma questão de honra. Eu fiz um primeiro mandato, eu vou lá e ganho o segundo mandato, eu mostro que eu sou bom. Aí depois que eu ganho, ele dá uma relaxada que ele fala, cara, o que mais eu quero da minha vida? Tá? E aí, qual que é o grande problema? Internamente, a gente começa uma guerra de egos, porque todo mundo quer ser o próximo candidato do governo, o candidato da máquina. Todo candidato da máquina, ele tem uma vantagem sobre o opositor. Tá? Então, porque tem dinheiro, tem estrutura. Todo mundo quer ser o candidato. Então, imaginem o presidente Lula no segundo mandato, todo mundo sabendo que ninguém é líder como ele, se você gosta ou não do Lula. Lula é um grande líder que o Brasil tem, tá? Tem gente que gosta. E
Imagine o quebra-pau que vai ser para ocupar esse lugar, porque ninguém é do tamanho dele. No caso do Bolsonaro, que também é uma grande liderança, que goste você ou não, ele tem ali o Flávio que foi automaticamente. E já tem uma guerra, todo mundo querendo empurrar vários candidatos ali no lugar do Flávio. Imaginem do Lula. Então, o segundo mandato do Lula será um mandato certamente pior que o primeiro mandato, porque normalmente é um mandato pior, porque o cara já está com o saco cheio, e aí você pega o saco cheio ainda com 80 e poucos anos, isso vai multiplicar por 1000, e aí pode botar mais 1000 aí de multiplicação, porque a gente vai ter uma guerra absurda entre o PT da Bahia contra o PT de São Paulo, contra o cara do PSOL que quer ocupar a esquerda e por aí vai, tá bom? De novo, se vocês quiserem ter mais acesso a grandes pesquisas, acesso a pesquisa mais complexa aqui, se você quiser entender essa minha primeira avaliação que eu vou fazer sobre a questão do estado de São Paulo, onde eu vou mostrar mapas para vocês, vou mostrar dados interessantes, se inscreva no canal, tá bom? Melhor, se inscreva não, seja membro do canal, tá bom? Um grande abraço e até semana que vem.